cada um de nós tenha temor naquilo que faz para o Senhor Jesus e valorizemos a obra do Senhor. Nós estamos vivendo uma época difícil que muita gente quer o cargo, né, mas não quer a carga, a responsabilidade. E todo cargo, eu já disse aos irmãos, né, alguém já ouviu, todo cargo ele é casado, todo cargo tem carga. Não é só o nome, o título, a posição, né, o desejo de assumir, não. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Por isso, devemos zelar, né, a nossa postura como obreiros e vigiar, ter cuidado naquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Lamentavelmente, eu digo isso com tristeza, aquele obreiro caiu no adultério e a nossa atitude tem que ser essa. Né? A igreja fica sofrendo com isso, mas, lamentavelmente, é o que temos que fazer. Né? Então, apenas comunicando aos irmãos para todos tomarem ciência da situação ali de Água de Prata, e para o lugar dele nós estamos recebendo o presbítero Sérgio Ricardo, um homem experimentado no campo de trabalho, foi missionário no Uruguai, né, retornou à nossa nação e estava trabalhando ali no campo de Macaíba, né, e agora ele está chegando aqui. Ele foi enviado pela supervisão do campo de Caicó, né, para a obra missionária, e chegou o tempo de ele voltar e estar aqui conosco, que nós vamos aqui acolhê-lo, recebê-lo, bem como a sua esposa. Só vem o casal, e vai ali fazer o trabalho, a obra do Senhor em Águas de Prata, tá certo? Meus irmãos, apenas algumas orientações aqui para os obreiros, né? Nós, como obreiros, precisamos ter cuidado na nossa conduta, no nosso procedimento, como obreiro do Senhor, na casa do Senhor. É muito importante a postura do obreiro, tá certo? No púlpito da igreja. Pastor Martim tem nos orientado que nós devemos ter o cuidado. Tem obreiro que chega, senta no púlpito como se estivesse na beira da praia, né? Cruza as pernas em formato de 4, né? E fica sentado todo relaxado, toda à vontade. Né? Nós temos que ter cuidado com isso. Né? Nós estamos ali a serviço, trabalhando na hora que estamos no púlpito. Então não podemos ficar relaxadamente. Da mesma forma, os músicos. Tem músico que fica na igreja o tempo todo, o culto todo, dedilhando. Baixa o som do instrumento e fica lá dedilhando o tempo todo. Não assiste o culto. Né? Outros ficam usando o celular o tempo todo, não cultuam a Deus, mesmo como obreiro. Né? Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido, de evitar essas posturas, né, como obreiros no púlpito da igreja. Né? O pastor Martim pede que a gente repasse essas informações para vocês, né, e por isso nós estamos trazendo essa informação aqui para os nossos companheiros. Né? Outra coisa que nós obreiros devemos nos lembrar: você foi levantado como obreiro, tá certo? Você foi levantado como obreiro pelo seu pastor. O pastor viu em você uma pessoa com potencial, né, com dons espirituais e ministeriais para servir e ajudar o seu pastor. Mas tem obreiro que não compreende isso. O pastor dá o cargo a ele, né, dá a oportunidade a ele, orientado por Deus para servir, e ele causa problema para o seu pastor depois. Ele não entende que ele só está ali por causa do seu pastor. Né? Se você é professor da escola dominical, não se iluda, você está ali por concessão do seu pastor. Né? Então você tem que ter uma conduta de lealdade, né, de companheirismo com o seu pastor, a confiança que ele depositou em você. Todo obreiro, ele priva da confiança do seu pastor. O obreiro que se conluia com o outro para falar mal do seu pastor é um obreiro reprovado. Reprovado. Não tem condições de ficar no cargo. Lamentavelmente, a gente tem visto certas posturas no meio da igreja de obreiros que não foram devidamente preparados, né?
e não segue a ética ministerial. Nenhum obreiro deveria aceitar ninguém falar mal do seu pastor. Nenhum obreiro. Por quê? Porque é o seu pastor. Ele está falando mal de você. Na hora que ele fala mal do seu pastor, ele está falando mal de você. Por quê? Foi o seu pastor que deu o cargo a você. É preciso a gente ter essa compreensão, não é? E eu não vi até hoje, não vi. Olha que eu nasci no Evangelho. Minha família, por parte de pai e de mãe, para quem não sabe, foi pioneira no estado do Rio Grande do Norte, em Ceará-Mirim, certo? E lá em Montanhas, em Pedro Velho, na região ali de Carnaúba dos Lima, toda aquela família ali foi pioneira. Os primeiros crentes dessas cidades foram meus avós, né? E nós aprendemos dentro da igreja, né, a não falar mal de pastor desde menino, desde cedo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Vocês que são obreiros, não aceitem, em hipótese alguma, alguém falar mal do seu pastor. Não, mas é meu amigo, eu sou amigão dele. Esse amigo está botando você a perder. E isso é bíblico, está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, o indivíduo é até bom, ter até um bom caráter, mas se ele se junta com alguém que é ruim, ele vai ficar tão ruim quanto ele. Os irmãos acreditam nisso? Hein, irmão? É a Bíblia que diz. As más conversações corrompem os bons costumes. Qual é a minha postura como obreiro? Sai de perto e reprove ele, certo? Agora, às vezes a gente não tem coragem de dizer, e aí fica balançando a cabeça, feito lagartixa, né? Aceitando o que o indivíduo está dizendo, está fazendo. Então, nós não devemos aceitar esse tipo de comportamento. Devemos ter no nosso campo obreiros, homens idôneos, como foi lido aqui, comprometidos com a obra do Senhor, né, que zelem pelo cargo que Deus lhe deu através do seu pastor, para que a gente não venha depois cair no erro, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem quer ser obediente a Jesus tem que ajudar a levar a carga. Obreiro foi levantado para isso, para ajudar o seu pastor e não ser contra o seu pastor. Né? Pastor é perfeito? Não, tem suas falhas, tem os seus erros, que ele é humano, mas você não deve aceitar nenhuma palavra que seja contrária ao seu pastor, tá certo? Nem estabelecer nenhum juízo de valor antecipado. Nada julgueis antes do tempo, a Bíblia diz, até que venha o Senhor e traga à luz todas as coisas. Às vezes a gente julga alguém pelo algo que alguém falou, não é? E o obreiro assim, ele está reprovado. O obreiro que vive com um grupinho, se juntando a gente ruim, ele é tão ruim quanto os outros que estão ali. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Acautelai-vos dos maus obreiros. Então a gente deve ter cautela. Existe mau obreiro e existe também bons obreiros, né? O bom obreiro é aquele que soma, é aquele que avança, é aquele que ajuda, é aquele que dá a mão, é aquele que não fica coloiado com esse tipo de coisa, né? É uma orientação que nós estamos dando aqui para depois ninguém dizer, não, ninguém nunca me falou, né? Como vocês conhecem gente aqui do Brasil que diz, eu não sabia, né? Mas a gente sabe das coisas, não é? E por isso a gente aconselha os obreiros do nosso campo a andarem na mesma direção. É a Bíblia que nos ensina também. Há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, uma só palavra, e a gente deve falar a mesma linguagem, não é? Às vezes a gente ouve, até dentro de algumas igrejas, alguém dizer assim, toda igreja tem oposição. Isso não é verdade, não. Isso é coisa do cão. Foi Jesus que disse, para que todos sejam um. E esse é o lema do nosso pastor presidente, pastor Martim. Quando ele assumiu, ele disse isso, para que toda a igreja seja uma só. Né? E nós devemos ser um só. Por quê? Porque nós somos um corpo. Já pensou se o dedo menino dissesse, eu não quero andar para frente hoje, eu vou andar para trás.
Não é como é que você ia andar. Tem gente assim, como o dedo mindinho, que quer andar para trás, né, na igreja, mas você tem que andar na mesma direção. Eu posso ter um dissenso, né, pensar de uma maneira diferente do meu pastor? Posso e devo, porque eu não sou igual a ele, tá certo? Mas entre eu ter um dissenso, né, e viver afrontando o pastor, jogando os outros contra o pastor, né, é uma distância muito grande. Aqui ninguém é obrigado a pensar igual, todos pensamos diferente, né? E Deus respeita as diferenças. Mas temos que entender que nós somos, acima de tudo, irmãos uns dos outros. E se somos obreiros, é porque o pastor confiou a nós aquele serviço que ele entregou na igreja, né? Eu posso passar 20 anos aqui, no Campo de Touros, se Deus permitir, né? E meu pastor presidente nunca vinha aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ter a consciência que eu devo ser leal a ele em todo o tempo. E estar com as portas abertas na hora que ele quiser vir ou ir. Né? Por quê? Porque eu entendo que ele confiou a obra do Senhor às minhas mãos para ajudar ele a levar o rebanho do Senhor no estado do Rio Grande do Norte, na parte reservada ao Campo de Touros. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Digo amém. Hoje, quando alguém vier falar mal de alguém no nosso campo, não aceite. Meu amigo, você foi à reunião de obreiro? Fui não, então você não viu o que o pastor disse, né? E eu não estou falando nada demais, estou falando que a palavra de Deus nos diz sobre isso, tá certo? Muito bem, anotem aí, por gentileza, se os irmãos quiserem prestigiar, não é, as posses dos irmãos. Dia 29 de outubro, 29/10, será a posse do pastor Queginaldo em Santa Luzia. Tá certo? O pastor Queginaldo vai ter uma posse dia 29 de outubro, em Santa Luzia. O pastor Ailton será no dia 9 de novembro, em Rio do Fogo. Os irmãos também anotem, os obreiros que estão aqui também, por gentileza, para nós prestigiarmos a posse dos nossos. E com o apoio do nosso pastor Samuel Renovato, né, estou aqui pela misericórdia de Deus, representando a liderança do DENOC. E nós temos a alegria de anunciar para os amados obreiros e os pastores aqui presentes, que nós, pela graça de Deus, estaremos realizando agora, né, no dia 24, 25 e 26 de outubro. Começou como ia ser o culto festivo do conjunto de novos convertidos lá da sede, né? O Fonte Transbordante. Aí foi melhorando, foi ganhando uma proporção maior, aí foi chamado de Integra DENOC. Aí a irmã Janice, né, a esposa do nosso pastor, ela vindo no movimento ali do Congresso das Senhoras, ela começou a chamar o Congresso do DENOC. E graças a Deus foi pegando e vamos realizar, pela misericórdia de Deus, irmão, o Congresso do DENOC, dos novos convertidos, que será realizado, como eu falei aqui, dia 24, 25 e 26 de outubro. Já estamos aí há menos de 2 semanas. O pastor Samuel pediu para a gente segurar essa informação para esta reunião e contamos com o apoio dos pastores, dos dirigentes das congregações, né, que ajudem. O tema que Deus nos deu é vigiai, porque Ele está voltando, né? Um tema que vai edificar toda a igreja do Senhor, né? Baseado em Mateus 25:13, vigiai porque Ele está voltando. No dia 24, na abertura, estará conosco, se Deus assim permitir, o professor também da Esteadeb, né? Como nosso amado aqui que está aqui, o diácono Gerson Willi estará conosco. Amém, glória a Deus, né? No sábado será uma grande concentração ali de frente ao templo sede, ali ao lado da rodoviária. Quando nós contamos com o apoio, né, das caravanas, e assim os pastores, né, organizarem com os coordenadores locais. Estará conosco o diácono Elimelec Marques, de Jucurutu, pregando a palavra do Senhor, né? E no domingo, o encerramento, estará conosco o pastor Júnior do Farol, né, muito conhecido aqui dos amados obreiros. Então, queridos, esta a informação. Contamos com o apoio de todos, com a ajuda, né, a união. Estamos no ano da colheita e esse trabalho é muito importante, né, para a edificação de toda a igreja
especial para os novos convertidos. Então, é só aqui uma dica, um conselho rápido. Os líderes do DENOC que vieram representando cada igreja do campo, por gentileza, depois desta reunião, vamos fazer ali uma mini reunião ali perto da sonoplastia ali, naqueles bancos ali. Por favor, os irmãos vão, pós-reunião, até ali, aquele local, para a gente conversar alguns detalhes. Amém? Obrigado, pastor Samuel. Deus